Micah Bell. A gangue Vanderlyn acreditava em ideais como lealdade, liberdade e fraternidade. Mas o Micah, ele não se importava com nada disso. A gente já percebe o naipe do sujeito logo no começo, quando Arthur precisa tirar ele da cadeia em Strawberry. Em questão de minutos, Micah transforma a cidade em uma verdadeira zona de guerra, fuzilando civis, guardas, como se estivesse jogando sem peso na consciência. E ao longo da história, o rato manipulador ganha a confiança de Dutch, semeando a discórdia dentro do grupo e começa a trabalhar secretamente para os Pinkertons. Ele vende a própria gangue para poder salvar a pele. Ele destrói por dentro tudo o que Arthur lutou a vida inteira para proteger. E a pior parte, no final, quando Arthur está morrendo de tuberculose, Máquina tem a coragem de lutar contra ele de forma covarde. John Marston caçando esse desgraçado anos depois foi uma das vinganças mais satisfatórias do mundo dos games, ainda que tenha levado a um destino trágico. Danzo Shimura. Se você assistiu Naruto e nunca sentiu raiva do Danzo, você provavelmente assistiu errado. Enquanto o terceiro Hokage buscava proteger a Vila da Folha com compaixão e diplomacia, Danzo vivia seguindo o lema de que os fins justificam os meios, e para ele, os meios significavam manipular, chantagear e agir pelas sombras, causando o sofrimento de inocentes para concretizar seus planos. Ele foi o grande arquiteto por trás do massacre do clã Uchiha. Em vez de buscar uma solução de paz, ele eliminou a possibilidade de Shisui usar seu genjutsu e chantageou Itachi para que ele matasse a própria família e o próprio clã para evitar uma guerra civil. E como se um genocídio já não fosse monstruoso o suficiente, Danzo fez questão de profanar os corpos dos falecidos, colecionando os Sharingans e implantando no próprio braço. Quando ele finalmente se declara Hokage e justifica dizendo que tudo foi pelo bem de Konoha, a sua morte pelas mãos de Sasuke foi o ponto final em sua trajetória. Griffith. No início, Griffith parecia o líder perfeito. Carismático, inteligente e bonito, ele liderava o bando do Falcão rumo ao seu sonho, conquistar o próprio reino. Ele inspirava todos à sua volta, e especialmente Guts, com a qual considerou ele o seu primeiro e único amigo. Mas por trás dessa fachada, Griffith via as pessoas apenas como peça no tabuleiro de xadrez e exigia o controle absoluto e devoção delas. Quando Guts decide seguir o seu próprio caminho, o ego de Griffith ruiu. Então, ele cometeu o erro de se envolver com a princesa. Com isso, Griffith acabou sendo preso e torturado diariamente até ser reduzido apenas a um corpo que não conseguia falar nem andar, e a única coisa que lembrava que ele um dia já foi era o seu capacete. Arruinado e incapaz de continuar seu próprio sonho, ele recebe a oferta definitiva da mão de Deus, realizar o seu sonho e virar um rei demônio durante o eclipse. Mas para isso, ele precisaria sacrificar todos os seus companheiros. E Griffith não hesitou. Ele entregou as pessoas que derramaram sangue por ele para serem devoradas por demônios. E logo após se transformar em Fento, ele cometeu a atrocidade imperdoável contra a Casca, bem na frente de Guts. Ninguém o forçou a nada. Foi uma escolha puramente egoísta para ver se ainda havia algo de humano com ele. Shul Tucker. Se existe um prêmio para a pior figura paterna da ficção, Shul Tucker seria um forte candidato e poderia até vencer. Antes, ele parecia apenas um cientista pacato e obcecado por sua pesquisa, morando em uma casa grande com sua filha fofa Nina e o cachorro da família Alexander. Mas a verdade por trás do alquimista da trama vital era de embrulhar o estômago. Shul Tucker conseguiu se tornar alquimista federal ao criar uma quimera falante. Mas o que ninguém sabia é que ele havia usado a matéria-prima à sua própria esposa, que passou apenas a sua curta vida como quimera dizendo que queria morrer antes de deixar de comer e então falecer por inanição. Anos depois, prestes a perder sua licença de alquimista e seu status luxuoso, a sua covardia e frustração se voltaram para sua filha e seu cachorro. Ele teve a audácia de transformá-los em uma criatura grotesca por alquimia biológica. E o pior, em sua mente, ele sequer havia feito algo errado. Ele olhava para o monstro que havia criado, a tortura que fez contra sua filha, e via apenas um experimento bem-sucedido e a certeza de que continuaria sendo alquimista federal. Joffrey Baratheon. Em Game of Thrones existem personagens maus e existem aos montes, mas ninguém fez o público esfumar tanto de raiva quanto o mimado e rei Joffrey Baratheon. Joffrey é fruto do relacionamento proibido entre os irmãos Cersei e Jaime Lannister. Então, ele acreditou que era filho do grande Robert Baratheon e que podia fazer absolutamente tudo o que quisesse só porque era
o herdeiro do trono. Ele cresceu sendo arrogante, sádico, medroso quando confrontado e com um prazer genuíno em causar dor aos outros, e tudo isso sendo protegido pela sua querida mãe. Assim que ele assumiu o Trono de Ferro, sua primeira grande decisão foi ignorar todos os conselhos e mandar executar Ned Stark, o grande protagonista da história até então. Com isso, ele desencadeou uma guerra sangrenta por todo o continente. Durante seu reinado, ele ainda torturou psicologicamente Sansa, humilhou todos que podia e governou na base da infantilidade e crueldade. Ver Joffrey morrer envenenado no seu próprio casamento foi com certeza um dos momentos mais celebrados da história da televisão. Erebus. Num universo sombrio onde só há guerra, monstros, deuses e demônios malignos, conseguir o título de personagem mais odiado é uma façanha e tanto. E Erebus, de Warhammer 40.000, conseguiu esse feito com louvor. Membro da legião Worldbeaters, Erebus nunca se importou com fraternidade, lealdade ou com a humanidade. Ele só queria uma coisa: o poder. E quando sua legião foi reprimida pelo imperador, Erebus aproveitou a oportunidade para seu primarca Logar para o culto dos deuses do caos. Mas a sua maior desgraça foi mirar em Horus Lupercal, o filho mais confiável do imperador. Com visões manipuladas e mentiras venenosas, Erebus convenceu Horus a se rebelar contra o próprio pai. Essa manipulação, então, desencadeou a heresia de Horus, uma guerra civil devastadora que consumiu e destruiu a galáxia, deixando o imperador, no final, num trono como um cadáver vivo. E o futuro da humanidade para sempre foi arruinado. Tudo por causa das esquematizações de Erebus. General Shepard. Se você jogou Call of Duty Modern Warfare 2 lá em 2009, provavelmente você tem sérios problemas de confiança por causa desse cara, o General Shepard. Após perder 30 mil soldados americanos em uma explosão nuclear no primeiro jogo, Shepard ficou obcecado em limpar seu nome e reescrever a história como o herói que reergueu o poderio militar dos Estados Unidos. Então, para isso, ele decidiu que o único meio era criar a própria guerra. Ele infiltrou um agente americano no grupo terrorista de Makarov e então vazou sua identidade, garantindo assim que fosse feito um massacre no aeroporto russo. E isso deu à Rússia a justificativa perfeita para invadir os Estados Unidos. E para fechar com chave de ouro, assim que Roach e Ghost conseguem os dados que incriminavam Shepard, eles simplesmente atiram nos dois a queima-roupa e queimam os corpos para apagar os rastros de sua traição. No final do jogo, quando Soap dá uma facada em Shepard, certamente foi um final muito pouco para o que ele realmente merecia. Marrito. Marrito é uma maldição que nasceu do sentimento de ódio e medo que os humanos sentem uns aos outros. Com isso, ele é literalmente programado para ser um psicopata. Ele trata a vida como se fossem brinquedos e sente prazer em matar os humanos, tendo matado tantos que chegou até mesmo a perder a conta. Marrito se diverte e usa os humanos como suas armas, e sua técnica, a transfiguração inerte, permite ele alterar a forma da alma de qualquer um com um simples toque, deformando e matando pessoas com uma facilidade surpreendente. Ele não faz nada disso por um ideal grandioso, ele faz porque acha divertido ver as pessoas sofrerem. Ele manipulou e destruiu a vida de Junpei enquanto ria da cara de Yuji. E no incidente de Shibuya, além de matar e transfigurar dezenas de humanos, ele conseguiu matar Kento Nanami e deformou Nobaraku Gisaki apenas para quebrar o espírito de Itadori. Mas o karma não falha. Quando foi derrotado e saiu correndo chorando pela neve de medo, percebendo que ia morrer, foi o fim perfeito para Marrito. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Comente abaixo qual outro personagem você acrescentaria à nossa lista. Deixe o seu like no vídeo para fortalecer o projeto e inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado pela sua audiência.